quero ler o texto junto com vocês e depois a gente ora e a gente estuda esse texto. Atos 9, verso 20. E logo passou a pregar Cristo nas sinagogas, afirmando que é o Filho de Deus. Mas tantos quantos o ouviam ficaram impressionados e diziam: não é esse o que em Jerusalém destruía os que invocavam esse nome? E para cá veio com esse mesmo intento de conduzi-los presos aos principais sacerdotes? Mas Saulo crescia cada vez mais em força e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo Cristo. E transcorridos muitos dias, os judeus deliberaram para matá-lo, mas a trama deles chegou ao conhecimento de Saulo. E vigiavam as portas de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram de noite e o desceram pela muralha em um cesto. E, depois que Saulo chegou a Jerusalém, procurou associar-se aos discípulos, mas todos o temiam, sem crer que fosse discípulo. Mas Barnabé o tomou e o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo vira o Senhor no caminho, o qual falara com ele, e também como em Damasco pregara com ousadia em nome de Jesus. E o acompanhava, entrando e saindo de Jerusalém, e falava com ousadia em nome do Senhor Jesus. E discutia com os gregos, mas procuravam matá-lo. Quando os irmãos o souberam, fizeram-no descer a Cesareia e o enviaram a Tarso. Então as igrejas desfrutaram paz em toda a Judeia e Galiléia e Samaria, e eram edificadas. E, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, multiplicavam-se. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos fazer uma oração antes de estudarmos o texto. Senhor, pedimos em nome de Jesus que nos auxilie, que nos conduza na exposição desse texto. São 22 domingos que estamos estudando o livro de Atos, e o Senhor, em cada um deles, nos conduziu. Precisamos de Ti. Ajude as pessoas que vão ouvir a mensagem a entender. E me ajude, eu que vou pregar a mensagem, expor a mensagem, me ajude a explicar. Tanto eu como elas, todos precisamos da Tua graça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós dividimos esse texto que lemos em 4 partes. Nós vamos ver do 20 ao 22 o ministério de Saulo em Damasco, do 23 ao 25 a perseguição contra Saulo em Damasco. Nós vamos ver do 26 ao 28 Saulo em Jerusalém, o ministério de Saulo em Jerusalém. Do 29 ao 30, perseguição contra Paulo em Jerusalém. E vamos terminar o 31 vendo o impacto da conversão de Saulo na comunidade dos crentes. Muito bem, então vamos lá ao verso 20. E vamos ler verso por verso e vamos estudar. O verso 20 diz: e logo passou a pregar Cristo nas sinagogas, afirmando que é o Filho de Deus. Primeiro ponto: Saulo começou a pregar. Vocês têm ideia do que é isso? Considerando que a gente estudou nos 2 últimos domingos, Saulo foi a Damasco para prender os que pregavam. E agora a gente vê um Saulo fazendo o quê? Pregando. E o que Saulo estava pregando? Cristo. Ele estava ensinando as pessoas que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o Messias prometido. Quando a gente fala sobre Jesus Cristo para vocês, é diferente. A reação de vocês é diferente da reação daqueles que estavam ouvindo Paulo pregar.
porque eu estou falando com brasileiros. Eu não acredito que entre nós exista algum judeu. Eu acredito que todos aqui são brasileiros. Levante a mão quem é brasileiro para mim. Um brasileiro ouvir sobre Jesus é uma coisa, um judeu ouvir sobre Jesus, um israelense ouvir sobre Jesus é outra. Ainda mais naquela época, há 2000 anos atrás. Porque entendam, meus irmãos, uma coisa muito básica, mas é importante dizer, porque alguns não sabem. E não tem problema, a gente está aqui para ensinar. Desde o Antigo Testamento, Deus havia prometido um Messias, um ungido, um Cristo, alguém que Ele enviaria ao povo de Israel para salvar aquele povo. Então já era uma promessa, olha, muito antiga. E a dificuldade dos judeus com Jesus não era o fato dele ser um profeta, um homem bom. A dificuldade é que eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Eles não acreditavam nisso, até porque na cabeça deles, como pode um enviado de Deus ser morto numa cruz? Como pode um homem que veio para nos libertar ser preso? Como pode um homem que veio para nos dar vida morrer? Como? Não faz sentido. Como pode um homem que Deus enviou como Messias rejeitar o reinado? Ele não queria reinar. Por quê? Então não pode ser ele. Então os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. E o que Paulo está pregando aqui? Que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Que aquele Jesus que eles prenderam e mataram era o Messias prometido no Antigo Testamento. E esse não estava morto, porque ele morreu, mas ao terceiro dia Deus ressuscitou. Como eu disse, nós já estamos estudando o livro de Atos há alguns meses, e a gente já viu aqui Pedro pregar. A gente já viu aqui Estevão pregar. A gente já viu aqui Filipe pregar. E a pregação tanto de Pedro, como de Estevão, como de Filipe, é a mesma pregação que Paulo estava pregando. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês não têm problema com isso. Eu acredito que todos acreditam que Cristo é o Filho de Deus. Mas o povo que estava ouvindo Paulo não conseguia crer nessa verdade, nessa realidade. Então o que Paulo estava pregando aqui é que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele estava vivo. A mesma pregação de Pedro, de João e dos apóstolos. Só que a gente leu que ele estava pregando nas sinagogas. Sinagogas, irmãos, eram lugares onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, para cultuar a Deus. O templo ficava em Jerusalém. Eles só iam ao templo uma vez ao ano. Os outros meses do ano eles se reuniam em sinagogas, como se fossem prédios só para eles ler a Torá, que é a lei do Antigo Testamento, para eles fazerem as orações e tudo mais. E Paulo, ele era um judeu. Na verdade, vou me retratar aqui. Todos que a gente está vendo aqui eram judeus. Até aqui eram judeus. O cristianismo era uma religião, um movimento de judeus que se converteram a Cristo. Então Paulo era um judeu. E como a gente já estudou, Paulo não era qualquer judeu, ele era um fariseu. Ele conhecia muito a lei de Deus. Sabe como é que Saulo ele era chamado naquela altura? De rabi, mestre. Chamaram Jesus também de rabi, de mestre. O que era um rabi? O que era um mestre? Um rabino. Era alguém que conhecia muito bem a lei e ensinava a lei para outras pessoas. Paulo era um pastor, por exemplo, que ensinava. E como todo mundo conhecia a Saulo, então, quando ele chegava na sinagoga, olha como Deus é maravilhoso. Quando Saulo chegava na sinagoga, todo mundo dava oportunidade para Saulo pregar. E o que Saulo aproveitava na oportunidade e pregava? Jesus. Eles estavam esperando, assim, Saulo entrou, não deixaram ele pregar, esperando que ele ia pregar alguma coisa da lei, explicar alguma coisa. Não, ele começava a falar
de Jesus, porque Deus o escolheu a caminho de Damasco, o salvou com o propósito dele ser um pregador do Evangelho. Então ele se valia dessa autoridade que ele tinha e pregava. E um detalhe, irmãos, antes da gente avançar, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse antes e depois. Antes do encontro com Cristo, Saulo foi para Damasco para matar cristão, prender. Depois do encontro com Cristo, Saulo está em Damasco pregando para que outras pessoas se convertam a Cristo. É um evidente antes e depois de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, no verso seguinte, que é o verso 21, diz assim, leia comigo: mas todos, tantos quantos o ouviam, ficaram impressionados e diziam: não é esse o que em Jerusalém destruía os que invocavam esse nome? E para cá veio com esse mesmo intento de conduzi-los presos aos principais sacerdotes? Gente, se a gente fica impressionado lendo que Paulo estava pregando, imagina eles vendo Saulo pregando. Porque a gente conhece a fama de Saulo pelo que a gente lê, mas eles conheciam a fama de Saulo porque provavelmente familiares deles já tinham sido presos e mortos através de Saulo. Então, quando eles vêem Saulo pregando sobre Jesus, eles ficam impressionados. Não é possível. Mas esse aí não era o assassino de crente? Agora ele virou um crente, um cristão? Como assim? Tem alguma coisa errada. E com certeza, dentre aquele povo que estava ouvindo Saulo, tinha gente que ficou feliz. Quem que ficou feliz? Os cristãos que estavam ali, eles ficaram felizes. Primeiro por ver Saulo servindo a Cristo, e segundo porque eles viram que não iam morrer. Por outro lado, alguns não se alegraram com a mudança de Saulo. Eles duvidaram e eles ficaram irados, nervosos, revoltados, como a gente vai ver daqui a pouco. E aí o verso 22, ele vai dizer assim: mas Saulo crescia, olha que coisa linda, cada vez mais em força, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Então veja, eu acabei de dizer o quê? Alguns ficaram felizes por ver Saulo convertido, mas outros não. E esses que não ficaram felizes, eles afrontavam Saulo. Eles queriam debater com Saulo. Bom dia, irmãos. Estamos aqui? Fiquem aqui comigo. Eles queriam brigar com Saulo. Só que Saulo, a gente leu que ele ia se fortalecendo cada vez mais. Um detalhe que eu preciso dizer aqui aos irmãos. Sabe quanto tempo Saulo ficou nessa cidade, segundo os historiadores, segundo os estudiosos? 3 anos. Então, do dia que ele encontrou Jesus lá em Damasco, foi salvo por Jesus no caminho, até ele sair de Damasco, que a gente vai ver já já, passaram-se mais ou menos, 3 anos. E o que Saulo fez nesses 3 anos? Ele aprendeu. Ele estudou, ele se aprofundou. Então a primeira pregação de Saulo era uma, mas o tempo foi passando, a pregação dele foi melhorando, ele foi estudando mais, ele foi tendo mais convicção de que de fato Jesus era o Messias. Então, o que acontecia? O tempo ia passando e aqueles homens que ficaram chateados com a conversão de Saulo ficavam confusos, porque eram homens muito estudiosos, e eles viam que no fundo o que Saulo estava falando era verdade. Porque são 3 anos, irmãos, estudando, mergulhando, orando, se aprofundando no caminho de Deus. Então ele ia se fortalecendo cada vez mais. Então por 3 anos mais ou menos, ele viveu assim, estudando, pregando lá em Damasco. Só que agora no verso 23 e 25,
verso 23 primeiro. E, transcorridos muitos dias, os judeus deliberaram para fazer o quê? Matá-lo. Olha só, olha isso. Os judeus ouviam sobre Jesus, certo? Como eles não tinham argumentos para debater contra Saulo, então eles decidiram a única solução para calar esse homem é fazer o que com ele? Não é a mesma coisa que fizeram com Pedro? A gente não consegue calar Pedro, a gente não consegue desmentir Pedro. Então vamos matar Pedro. Não conseguiu, mas tentaram. O Estevão está lá, pregando. Não conseguimos contrariar o que Estevão está pregando, de fato faz sentido. Mas a gente não quer aceitar isso, para quer saber? Vamos matar. E matou, Estevão realmente matou. Então, como eles não conseguiram resistir à pregação de Saulo, como eles não queriam se render à verdade de que Cristo era o Messias, então eles decidiram matá-lo. Veja aqui o pano de fundo dessa mensagem, o antes e o depois. Viu como o jogo virou? Aquele que era o perseguidor começou a ser, muito interessante isso, aquele que desejava matar, aquele que botou um alvo na testa dos cristãos, agora tinha um alvo bem grande na própria testa. E começaram a perseguir ele. Vamos ver como é que foi essa situação aí, o verso 24. Ó. Mas a trama deles chegou ao conhecimento de Saulo, e vigiavam as portas de dia e de noite para o matar. Irmão, só uma observação aqui. No texto de, eu anotei aqui, no texto de 2 Coríntios 11, sabe, só citando, 2 Coríntios 11, 32, 33, Paulo explica como foi essa situação aí. A gente leu aqui que tinha gente na porta da casa dele, de dia e de noite, esperando ele sair para pegar ele. Só que a gente leu também que de alguma forma ele ficou sabendo. A Bíblia não diz como que ele soube dessa trama para matá-lo, mas ele ficou sabendo. Ficou sabendo. E aí a gente vai ver o livramento, ó, no verso 25. Então os discípulos o tomaram de noite e o desceram pela muralha em um cesto. Veja só, irmãos, então, o que Deus fez aqui? Deus trouxe a Saulo e, como tinha feito com Pedro outras vezes, os discípulos, Deus trouxe livramento. Esse livramento deve ter sido um apuro, né? Porque não sei se vocês perceberam aqui, ele desceu por um cesto. Como é que será que foi isso, hein? Não tem muitos detalhes aqui, mas fala de uma muralha, eu acho que é onde Saulo estava, num lugar alto. Aí quando ele viu que o pessoal ia querer invadir lá a casa que ele estava, imagina o apuro, botaram ele dentro de um cesto, e o Saulo, sei lá como é que foi, mas o Saulo começa a descer assim pelo cesto para fugir. E aqui, irmãos, a gente para na primeira parte da mensagem hoje. Saulo prega em Damasco, é perseguido em Damasco e é forçado a fugir de Damasco. Saulo foge de Damasco neste momento. Depois de aproximadamente, quanto tempo eu falei? 3 anos. Fugiu. Mas por que ele não ficou? Por que ele não ficou em Damasco? Por que ele fugiu? Porque não era a hora ainda dele ser morto. Saulo só vai ser morto muitos anos depois, mais ou menos no ano 65, através da perseguição que teve em Roma, por parte de um imperador muito conhecido chamado Nero. Acho que você já deve ter ouvido falar de Nero. Foi ali que ele morreu, foi morto. Mas por enquanto ele não foi, ele fugiu. Ah, pastor, ele é fraco. Será que ele é fraco? Duvido que você não arrumaria um cesto na hora e fugiria.
Eu não ficaria ali nada. Um monte de gente querendo me pegar, eu ia fugir também. Não tem jeito. O Estevão não fugiu porque não deu, mas pode. Aí ele fugiu, né? Para onde ele fugiu? Olha o verso 26. E depois que Saulo chegou aonde, irmãos? A Jerusalém. Procurou associar-se aos discípulos. Para aí um pouquinho e já continua. Então ele foge de Damasco para... Lembra do pano de fundo dessa mensagem, o antes e o depois. 3 anos atrás ele tinha saído de Jerusalém para Damasco. Aí depois de 3 anos, ele sai de Damasco e volta para onde? Só que ele não volta sendo o mesmo Saulo. Ele volta sendo um novo homem, uma nova criatura. É um novo Saulo, é um novo Saulo chegando em Jerusalém. Era um homem irreconhecível, não pela sua aparência, mas pelo seu comportamento. Porque aqui a primeira coisa que ele fez quando chegou em Jerusalém era procurar aonde estavam os discípulos. Ele chegou em Jerusalém e já foi atrás dos outros irmãos em Cristo. Veja a diferença. Antes ele estava em Jerusalém atrás dos cristãos para fazer o quê? Prender e matar. Agora ele volta para Jerusalém e vai atrás dos cristãos. Para quê? Para estar junto com eles. Porém os cristãos não sabiam. Não sabia que Saulo tinha sido transformado. Veja a continuação do verso 26 que a gente leu. Foi. Olha a continuação. Mas todos o temiam, sem crer que fosse discípulo. Porque assim, gente, ele ficou 3 anos em Jerusalém, por mais que tinham, em Damasco, e por mais que tinham chegado algumas notícias da conversão dele, o povo estava incrédulo. Então você imagina só, o Saulo volta para Jerusalém atrás dos cristãos. Para quê? Para ficar junto, mas os cristãos não sabiam. Os cristãos pensaram que ele era o mesmo e estava atrás deles para matar eles, então eles não queriam saber de Paulo. Não diga que eu falo Saulo e Paulo é um homem só, tá? Não houve essa mudança. Tem hora que chama Saulo, outra hora que chama Paulo. Mas os cristãos fugiam, dá até dó assim, né? Dó assim, tipo, ele querendo congregar, e o povo vai embora daqui, sai fora. Porque assim, gente, tem pessoas que é difícil a gente crer na conversão dela, é difícil. Talvez aqui nós temos pessoas, não é uma aplicação, mas uma reflexão, pessoas que tiveram a sua conversão questionada. Talvez quando você se converteu, pessoas ficaram por muito tempo só esperando. Mas isso aí é fogo de palha, isso aí vai passar, isso aí não mudou coisa nenhuma. A gente tem que entender o lado daqueles cristãos. Eles sofreram muito na mão do Saulo. E eu posso ser sincero com os irmãos, o Saulo não ficou chateado quando eles fugiram dele. Ele não ficou, porque ele sabia que a desconfiança daqueles homens tinha um fundamento, tinha uma razão. Já tinham sofrido muito. Aquele ditado, né, que o gato, né, escaldado tem medo de água fria, porque é um trauma que fica. Eles ficaram meio traumatizados. Só que aí, como Deus tinha preparado Ananias lá em Damasco, Deus prepara outro homem aqui. Vamos ver qual homem é. O verso 27. Qual o nome desse homem aí que aparece? Barnabé. O tomou e o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo vira o Senhor no caminho, o qual falava com ele, e também como em Damasco pregara com ousadia em nome do... Olha que lindo isso. O Barnabé aqui é o do capítulo 4, do final do capítulo 4, que tinha uma propriedade, vendera a propriedade e entregou o valor ao pé dos discípulos. Vocês devem se lembrar, o Barnabé, no final do capítulo 4 que a gente estudou. Ele era um homem muito respeitado pelos demais apóstolos. Ele era um homem que tinha uma moral assim diante dos outros. E o que o Barnabé faz? Eu vou usar uma expressão popular aqui, tá? O Barnabé coloca a mão no fogo por Saulo. Já ouviu essa expressão? Colocar a mão no fogo? É tipo assim, confia em mim. Ele mudou mesmo. Então
o Senhor usou Barnabé para chegar diante dos apóstolos, segurando, não sei se segurando a mão, tá? Que é uma inferência minha, mas segurando na mão do Saulo e dizendo: Pedro, João, Tiago, calma, ele não morde, ele não veio aqui para matar você, calma. Ele era um perseguidor, agora ele é um cristão. Aí o Barnabé contou a história. Saulo foi salvo por Jesus em Damasco. O Senhor falou com Saulo. E tem outra, hein? Ô Pedro, com todo respeito, eu sei que você tem uma autoridade aí, João e tal. Eu sei que eu não sou apóstolo, mas com todo respeito, deixa eu falar uma coisa. Esse Saulo está até pregando o evangelho agora. Então, eu ponho a minha mão no fogo, pode receber. Vê como é que Deus preparou, né? Deus levanta. E esse Barnabé, irmãos, mais tarde a gente vai chegar lá. Não sei quando, mas a gente vai chegar lá, que ele está indo bem devagarzinho. Esse Barnabé, a gente vai ver que ele se tornou um grande amigo de Saulo, um grande irmão de Saulo. Ele se tornou um grande companheiro de viagens missionárias de Saulo. Saulo e Barnabé era assim, igual Pedro e João. Você vê que Pedro e João estavam sempre juntos. Saulo e Barnabé, a gente vai ver que eles estavam assim. Vocês estão entendendo aqui o contexto? Para receber o Saulo, Deus colocou Barnabé para mostrar que o Saulo havia de fato convertido para os demais irmãos. Só que aí veja o 29 e o 30, olha como são as coisas, né? 28 ainda, no finalzinho ali, né? E o acompanhava entrando e saindo de Jerusalém. Quer dizer, Barnabé estava sempre com Saulo. Aí o 29 diz: e falava com ousadia em nome do Senhor Jesus, e discutia com os gregos, os gentios, mas procuravam matá-lo. Então, olha só, irmãos, olha a história se repetindo. Só mudou a cidade. O que aconteceu em Damasco? Paulo começou a pregar e foi perseguido. O que está acontecendo em Jerusalém? Paulo começa a pregar e também assim como os judeus em Damasco decidiram matar Saulo lá, agora os judeus em Jerusalém, os não convertidos, decidiram matar Saulo. Gente, em mais ou menos 3 anos de conversão, olha o que Saulo estava passando por amor a Cristo. Só que aí, aqueles que têm uma memória um pouquinho melhor, não precisa ser tão memória assim, uma memória um pouquinho assim. Vocês vão lembrar do que a gente falou semana passada. Que quando Deus chamou Ananias, falou: Ananias, encontra Saulo e diz que eu escolhi ele para pregar o evangelho e... para que mais? Não sei se vocês lembram. O propósito de Deus para Saulo, ele vai pregar o evangelho e vai sofrer pelo meu nome. Ele vai ver o que é bom para nós. Ele vai ver o que é sofrer pelo meu nome. E aqui, ó, em Damasco, sofreu perseguição. Em Jerusalém, sofreu perseguição. Como eu disse semana passada, Paulo foi o apóstolo que mais sofreu. Por quê? Porque Deus já tinha dito que ele sofreu. E aí, a gente vai ver no verso 30, que ele fugiu de Jerusalém. Olha aí. Quando os irmãos o souberam, quer dizer, souberam da perseguição, fizeram-no descer a Cesareia e o enviaram a Tarso. Olha para o pastor falar. O que ele teve que fazer em Damasco? O que ele teve que fazer em Jerusalém? Em Jerusalém ele ficou poucos dias. E para onde ele fugiu? Tarso. Outra vez eu vou precisar da memória de vocês um pouquinho melhor. Então eu vou falar, se você tem uma memória um pouquinho melhor, você vai lembrar. Saulo era natural de uma cidade chamada Tarso. Então para onde que ele foge? Para a sua terra natal. Para onde que ele foge? Para a cidade que ele havia nascido.
Olha o pano de fundo da nossa mensagem. O antes e o... Imagina o Saulo voltando para casa agora. Os familiares dele. Quem te viu, quem te vê. Quer dizer, a conversão de Saulo ficou evidente. Em Damasco, em Jerusalém e em Tarso. Ele pregou o evangelho em Damasco e Jerusalém. E por mais que a Bíblia não diga, a gente pode deduzir que ele fez o mesmo na terra natal dele. E agora, a gente só vai voltar a ver o Saulo no capítulo 13 de Atos. Então a gente vai, o restante do 9, o 10, o 11 e o 12 não vai falar do Saulo mais. Só vai voltar a aparecer no capítulo 13. Só que a gente não terminou. Tem o último versículo, o versículo 31. Então as igrejas desfrutaram, olha que maravilha, paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e eram, olha que lindo, edificadas. E, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, multiplicavam-se. Irmãos, a conversão de Saulo impactou a igreja primitiva. Primeiro, porque ele era um grande impasse na vida dos cristãos, porque ele era um perseguidor. Então você imagina só, o perseguidor se converteu, então a gente já tem um perseguidor a menos para atrapalhar a igreja. Mas não é só isso. A conversão de Saulo trouxe um avivamento para a igreja. Eu fico pensando, os cristãos olhando para Saulo se convertendo e louvando a Deus e adorando a Deus e se enchendo de esperança. Se houve jeito para Saulo, há jeito para qualquer um. Se o evangelho, quando eu falar eu acho, é porque não está escrito, tá? Então é uma inferência, mas é uma inferência que faz sentido. Os cristãos não viviam pregando o evangelho? E deixa eu te falar uma coisa sobre pregar o evangelho. Tem hora que desanima. Porque você fala, você ensina, você prega e parece que a pessoa não quer, não converte, e a gente fica meio triste às vezes. Imagina os pregadores do evangelho vendo que Saulo foi convertido a Jesus. Com certeza, e a prova do que eu vou falar é que diz que a igreja começou a multiplicar mais, eles ficaram mais animados para pregar o evangelho. Porque eles pensaram assim: se o evangelho alcançou Saulo e transformou Saulo, então vamos continuar pregando, porque tem outros Saulos aí que precisam se converter. Então a conversão de Saulo foi um gás na evangelização. Porque não tem coisa melhor do que você ver uma pessoa se convertendo, ainda mais um Saulo da vida. E aí a igreja ficou um período, a gente viu algumas palavras, paz, eles tiveram paz, eles foram edificando, teve descanso, teve temor, consolo, crescimento. Quer dizer, a igreja vinha de uma onda de perseguição muito grande. Por um tempo, olha aqui para mim, eles puderam fazer isso aqui, porque ninguém aguenta também só paulada, só pancada, só coisa ruim. Então aqui a gente vê, irmãos, que a igreja primitiva passava por momentos muito difíceis e alguns outros mais tranquilos, mas o Senhor estava presente em cada um deles. Bem, antes de eu entrar nas aplicações, que agora a gente vai falar da gente um pouquinho, Não adianta a gente ler sobre o Saulo e não pôr isso aqui na nossa vida. Antes da gente falar das aplicações, semana que vem a gente vai concluir o capítulo 9 vendo alguns milagres de Pedro. O Saulo sai um pouco de cena, aí vai voltar a falar um pouquinho de Pedro. Feche a sua Bíblia agora e preste muita atenção no que eu vou dizer. Algumas coisas que eu vou falar aqui eu já adiantei durante a exposição do texto, mas eu vou falar aqui. Então, toda a atenção em mim aqui agora. Primeira aplicação: todos perceberam a mudança de Saulo. Eu disse semana passada que uma das provas de que eu sou convertido é que eu mudo.
E aqui eu estou reforçando, todos perceberam a mudança de Saulo. Perceberam em Damasco, perceberam em Jerusalém, e com certeza perceberam quando ele voltou para a terra natal. Qual é a aplicação aqui? O que a gente aprende aqui? Que quando Cristo nos salva, a gente é transformado. E as pessoas percebem essa transformação. No trabalho as pessoas percebem. E não percebem, não é porque você vai andar com a Bíblia embaixo do braço. Elas percebem porque de fato você é transformado. Seu caráter muda, sua mentalidade muda, tudo muda. Então no trabalho, quem te viu, quem te vê. Em casa, quem te viu, quem te vê. Na igreja, quem te viu, quem te vê. Aonde você vai, as pessoas são obrigadas, elas não têm escolha, elas têm que reconhecer que na sua vida, e aqui eu não estou falando de vida financeira, eu estou falando de bênçãos, eu estou falando em você, no seu caráter, elas não têm como negar que houve uma transformação, um antes e um. É muito triste, olha, é muito triste quando alguém olha para a gente e fala assim: não sei por que vai na igreja. Continua mentiroso, continua mau caráter, continua infiel. Por que isso é triste? Porque isso vacina as pessoas contra o Evangelho. Quantas vezes eu já ouvi comentários: para que eu vou na igreja? Meu pai vai, meu tio vai, meu irmão vai, não sei quem vai, mas não sei se alguém aqui está entendendo o que eu estou falando. Isso é muito triste. Aí é fácil, é porque os outros não querem nada com Deus, mas espera aí. Pensa comigo, você vem aqui no lugar do recomeço. Se não há uma conversão verdadeira, quem olha para você não vai querer vir aqui. Porque vai falar: você está fazendo o que lá? Está perdendo tempo. Então, se tem uma coisa que a gente tem que ter, é essa consciência: eu sou salvo, eu mudo. Se eu não mudo, às vezes a mudança demora um pouquinho mais. Não mudo. Se eu não mudo é porque tem uma coisa muito errada. A segunda aplicação: o verdadeiro salvo, ele deseja salvar outras pessoas. A gente vive uma época no Evangelho, no cristianismo, que as pessoas só pensam nelas. Estou reforçando, eu comentei semana passada, a pessoa só pensa nela. Eu não vou nem falar coragem, ela não deseja, ela não quer convidar ninguém para assistir um culto. Irmãos, vocês já me ouviram falar aqui que o lugar do recomeço não é um clube fechado. É muito bom nos reunirmos aqui, mas a gente não pode botar os nossos olhos no nosso umbigo. É umbigo ou imbigo? Tanto faz. E ignorar as pessoas que estão lá fora precisando ouvir sobre Jesus. Pastor, mas é porque é mais difícil, porque aqui não tem corrente, aqui não promete resolver problema. Irmãos, se você chegar numa pessoa e for sincero com ela, dizer bem assim: vamos lá na igreja para ouvir a palavra de Deus, você pode ter certeza que tem pessoas que vão vir, porque tem pessoas que estão cansadas de serem convidadas para resolver problemas. Elas estão esperando um convite para ouvir a palavra. Vai por mim. A gente cria um preconceito, às vezes, não chega na pessoa porque acha que ela não quer ouvir a palavra de Deus. Mas tem gente que quer. E está esperando um convite seu. Irmãos, quando a gente fala assim hoje em dia de igreja lá fora, o que as pessoas pensam? Honestamente: dinheiro, comércio, ou então objetos, óleo, rosa, não sei o que. Vira e mexe, parece alguém: não, olha aí, pastor, dá um negócio aí. Porque as pessoas têm na cabeça delas que igreja é isso.
Então tem gente que pensa que nós abrimos aqui, inauguramos e plantamos o lugar do recomeço para ser mais um lugar. Mas você sabe que não é, porque você tem vindo. Então qual que é o seu papel? Falar para as pessoas: olha, eu estou indo numa igreja onde se prega a palavra, onde se louva a Deus. Você convida ela. Tem crente desviado, meus irmãos, afastado. Sabia que tem gente agora, dentro de casa, com saudade de quando estudava a Bíblia, e não sabe que aqui nós estudamos a Bíblia? Então, assim, a gente vê o Saulo falando e anunciando, né? É claro que quando você vai falar, você tem que falar de Jesus primeiramente, mas a gente não está pregando o verdadeiro evangelho aqui? Então, fale de Jesus e no final, olha, vamos lá. Porque eu não sei vocês, mas a Bíblia que eu leio diz assim, que o resumo da lei é amar ao Senhor acima de tudo e amar o próximo. E a gente vê o Saulo fazendo isso. A terceira aplicação, já estou caminhando para o fim. Nós devemos estudar. O Saulo, quando tem um encontro real com Jesus, ele fica 3 anos em Damasco e ele se dedica a muito estudo. É muito triste, às vezes a gente vê pessoas que agora que estão começando a conhecer o verdadeiro evangelho e não tem interesse nenhum em se aprofundar, porque acham que já sabem, porque tem anos dentro de igreja. Honestamente, sabe quanto tempo eu tenho de igreja? Não sei se vocês estão preparados para ouvir, mas eu vou falar. Sabe quanto tempo eu tenho de igreja? 1 ano. Espera aí, pastor. 1 ano? E aqueles 10 anos que o senhor foi pastor? Eu fui pastor. Na verdade, eu não fui pastor, porque eu não pregava o evangelho. Eu não ouvia o evangelho, não conhecia o evangelho. De cristianismo eu tenho 1 ano. E aí eu posso simplesmente me acomodar e falar: não, já conheço, já sei, eu já... Não. Por que a gente está fazendo esse curso de membros aqui todos os domingos, nesses 5 domingos? Para a gente aprender. Porque você que tem vindo nesse curso, eu tenho certeza que, assim como eu, você tem aprendido coisas que você não aprendeu durante toda a sua vida dentro de igrejas. Então, às vezes a gente precisa ser humilde, reconhecer e aprender. Porque se a gente não aprender o certo, a gente não vai fazer o certo. A gente só faz o certo quando a gente aprende o certo. Outra aplicação. Essa eu quero que os irmãos repitam comigo, por favor. Vamos juntos? Perdemos amigos e ganhamos irmãos. Isso é muito lindo. Sabe quem estava perseguindo Saulo? Tanto em Damasco quanto em Jerusalém? Os antigos amigos dele, amigos de judaísmo. Ele perdeu os amigos. Mas quem foi que socorreu ele? Os irmãos. Quando você conhece o verdadeiro evangelho, você perde amigos, supostos amigos, mas você ganha irmãos. Pastor, cadê os meus irmãos? Você vai olhar para o lado, se ele estiver sorrindo, é porque pode crer que é seu irmão. Vê aí, vocês. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E um detalhe, tenha paciência com eles. Não seja assim: eles ficam me perseguindo, ficam me criticando. Você e eu fizemos o mesmo dia. Então cabe a nós termos paciência. Desculpa, eu começo a falar, não paro mais, eu sei. Mas está dentro de mim, eu preciso falar. Quando Deus tira Israel do Egito, uma das coisas que Deus fala é o seguinte: não maltrate os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Porque Israel no Egito era um povo estrangeiro. Deus falou: não maltrate os estrangeiros, porque vocês sabem o que é ser estrangeiro. Então, quando você vê alguém te perseguindo, te criticando por conta do verdadeiro evangelho,
você não tem o direito de ficar com raiva dessas pessoas. Porque um dia você se comportou tal como elas ou até pior. E por fim, eu quero dizer que se você tem um Barnabé na sua vida, agradeça a Deus. Entende o que eu digo com Barnabé? Aquele amigo em Cristo, aquele irmão. Agradeça a Deus. Porque nós, quando temos um Barnabé, ou uma Barnabé na nossa vida, a caminhada cristã fica mais leve. Louvado seja Deus pelos Barnabés que Deus tem colocado no nosso caminho. Vamos ficar em pé. Pastor, estou solteira, já sei o nome do homem que eu tenho que arrumar para mim. Barnabé. Aí eu vou estar bem. Difícil é achar, né? Vocês entendem o que eu digo com isso, né? Eu quero orar, meus irmãos. Quero orar agradecendo a Deus pela palavra que Ele nos trouxe nessa manhã. Enfim, vamos orar.